A paz, meus irmãos. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e vamos falar sobre depressão. Vamos falar sobre ansiedade. Vamos falar sobre tristeza. Vamos falar sobre sintomas e doenças que a sua alma está absorvendo. Você é uma esponja, você precisa entender isso. Nós iremos pregar para você sobre depressão, sobre ansiedade, sobre tristeza. E mostraremos à luz da palavra de Deus que você tem poder para vencer isso. Muitas pessoas estão vivendo suas vidas de forma triste, de forma depressiva, de forma infeliz. As pessoas estão vivendo suas vidas acordando sem vontade de fazer nada. As pessoas não têm vontade de fazer nada. Tem gente que não consegue levantar da cama, meus irmãos. Tem gente que, eu não vejo jeito para minha vida. Gente que desistiu dos sonhos. Gente que desistiu das forças. Gente que simplesmente está afastado da fé. Gente que acha que, não, eu posso me virar sozinho lendo um livro de psicologia, um livro de autoajuda, com frases de efeito, em redes sociais. Meus irmãos, algumas pessoas têm doenças tão graves, e a depressão é uma doença da alma. Se você for estudar aí junto com os médicos, com os psicólogos, psiquiatras, vocês vão ver que essas doenças são de origem psicossomática, ou seja, elas se originam daquilo que nós pensamos. Então você é aquilo que você é. Você pensa que você é alguma coisa e você será aquilo que você pensa. Se você se sente inferiorizado, você vai ter complexo de inferioridade. Se você se sente triste, depressivo, infeliz e incapaz, você será assim. E Satanás ele tem lançado seus dardos inflamados contra a nossa cabeça para nos fazer entender, para nos fazer crer que nós somos pessoas fracas, pessoas infelizes, que nós somos incapazes. Mas você não é incapaz. Mas Satanás fez você acreditar que você não tem poder para viver algo diferente. Satanás te fez acreditar que você vai ficar preso à derrota. E você precisa entender que a única forma de você fazer o diabo recuar é levantando a espada do Espírito e o escudo da fé. Ou seja, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo-os diante de Deus, para que Deus possa usar da misericórdia com você. Veja bem, depressão. A depressão é conhecida simplesmente como um distúrbio mental caracterizado por pelo menos 2 semanas de depressão que esteja presente na maior parte das situações. Essa é a definição médica. Continuando. E muitas vezes acompanhado de baixa autoestima, perda de interesse em atividades de outra forma aprazíveis, ou seja, coisas que teoricamente deveriam ter valor, a pessoa não consegue ter valor. A pessoa não acha graça naquilo que faz, nada do que ela faz, ela acha divertido. Ela sente uma tristeza profunda em tudo aquilo que ela faz. Continuando. Pouca energia e dor sem nenhuma causa definida. Então as pessoas sentem dores no corpo. Pessoas que estão em suas casas vivem reclamando, tô com dor não sei aonde, tô com dor não sei aonde. Mas você não tem nada, mas tô com dor. Então a depressão é uma doença da alma que traz repercussão sobre o seu estado físico. E perceba, irmãos, aquilo que a palavra de Deus ensina, né, do capacete da salvação, da espada do Espírito. Perceba aquilo que está escrito no livro de Provérbios, que o homem é aquilo que ele pensa. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, se você pensa que você é uma pessoa cheia de dor, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não sente prazer com nada, você vai ser assim. Eu quero te dizer que muitas pessoas dizem que os depressivos são bobos. Isso é besteira da sua cabeça. Não é, cara. Não é besteira, é doença. É Satanás colocando um fardo pesado nas suas costas. As pessoas, às vezes, elas... eu tô triste, tô depressivo. Aí vem alguém e diz, isso é besteira. Não é besteira, gente. Não é besteira. Mas eu tô muito ansioso, muito triste. Não, você tem que mudar a sua forma de pensar. Não, isso vai passar. Não, não vai passar. Vocês precisam começar a entender que a depressão é uma doença. As pessoas estão depressivas e as pessoas que estão ao redor dessas pessoas, elas não sabem acolher aquele tipo de gente que tem a doença. Então não adianta você ser uma pessoa depressiva e buscar conversa com gente que não entende.
Você precisa entender que você deu brechas ao pecado, você deu brechas ao diabo, e o diabo entrou na sua vida e trouxe a tristeza dele. Ele trouxe a amargura, ele trouxe a falta de esperança, ele trouxe a dor, ele trouxe a fraqueza, porque você não tem força para fazer nada. Então você precisa entender o que a palavra de Deus ensina. Se você não quer acreditar em Deus, meu amigo, ok, pode procurar cura da depressão em psicólogos, livros de autoajuda, mas você não vai conseguir. Você vai ser escravo de medicações o resto da sua vida. E ainda tem uns que são tão influenciados pelo diabo que eles chegam ao ponto de cortar os seus próprios pulsos. Pessoas que têm pensamentos suicidas. É muito triste você ver pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus se cortando, se trancando no quarto, chorando o dia inteiro. Meus irmãos, eu conheço muita gente assim. A depressão, meus irmãos. Vamos ler mais um pouco sobre a depressão. Ela é caracterizada por uma combinação de sintomas que interferem na capacidade do paciente de se relacionar com os outros. Trabalhar, dormir, estudar, comer e desfrutar das atividades que anteriormente eram consideradas agradáveis. Então, o homem, a mulher, que não consegue viver uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, a pessoa que está sempre triste, desanimada, solidão, né? Não tem ninguém, ai, eu me sinto tão triste, eu gosto de ficar sozinho. Você que simplesmente se sente incapacitado para viver a sua vida porque você está se sentindo fraco, você precisa entender que você tem sintomas de depressão. E a depressão, ela pode ser descrita em Mateus 4.4, ou seja, Mateus capítulo 4, versículo 4, onde Deus diz, Jesus falou para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca de Deus. Essa palavra é muito bonita, mas ela não é compreendida. Deus disse que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que isso significa? Isso significa que você pode ter o que você quiser. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa infeliz, porque nem só de pão, ou seja, você pode comer o que você quiser, você pode ter tudo o que você quiser. Mas se você não tiver a palavra de Deus, você não vai viver feliz, porque nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só daquilo que é carnal o homem viverá, o homem ou a mulher, né? Mas também de toda a palavra que vem da boca de Deus. E é exatamente a palavra que vem da boca de Deus que está faltando para você. Então Jesus avisou isso em Mateus 4, versículo 4, mas você não ouve. As pessoas estão vivendo suas vidas de forma triste. É gente que tem tristeza na maior parte do dia. É gente que não tem interesse em fazer nada. Gente que não tem fome, ou come muito, ou come pouco, ou não come nada. É gente que tem insônia, ou é gente que dorme demais. É gente que vai dormir 5 horas da manhã, ou então gente que não consegue dormir a noite inteira. É gente que se sente cansada, com fadiga, sem energia para fazer nada. Sentimento de inutilidade e culpa. Ai, meu Deus, a minha vida é uma desgraça. Ai, meu Deus, eu sou um lixo. Ai, meu Deus, eu sou culpado por tudo isso. Então você que tem esses sentimentos, você precisa começar a entender que você está depressivo. E essa depressão ela foi trazida pelo diabo. Não adianta querer dizer, ai, mas o diabo... Foi você que deu brechas ao diabo e ele entrou na sua vida. Quando nós damos brechas ao diabo, como a gente cansa de dizer para você, a gente não se cansa de dizer, Efésios 4:27 eu acho que é um versículo-chave para você entender que você não pode dar brechas ao diabo. Porque a partir do momento que você abre o pecado na sua vida, a partir do momento que você está no pecado, está na mentira, está na ganância, está na soberba, está na inveja, está na idolatria, a partir do momento que você é uma pessoa afastada de Deus, a partir do momento que você não sabe nada da Bíblia, não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado, você não faz nada para Deus, então você está dando brecha ao diabo. E quando ele entra na sua vida, como ensina Efésios 4:27, ele não entra na sua vida para, ai, ó, vou te prejudicar. Não, o diabo não manda recado. Ele entra e ele destrói a vida da pessoa a ponto de encher essa pessoa de pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio. Você se sente incapaz de se concentrar naquilo que você faz. Você não consegue terminar nada do que você faz. Tudo que você tenta fazer, você não consegue levar até o fim. Tudo que você diz que você vai fazer, você não consegue dar continuidade. Por quê? Porque o diabo está ali para destruir a sua força. Ele está ali para arrancar sua energia. Ele está ali para te encher de sentimento. E aí, o que acontece?
Quando você começa a fazer alguma coisa e você diz, ah, agora eu vou, e você não vai, isso vai te culpando. Você vai começando a se culpar. Poxa, eu não faço nada do que eu gostaria. E aí você vai se sentindo culpado. E o diabo vai falando, você é um fracassado, você é um frustrado. Você não consegue fazer nada. E essas pessoas, elas começam a ter esses pensamentos e começam a sucumbir. Porque elas sabem que é verdade. Mas elas não conseguem sair desse lamaçal. Porque elas não conseguem compreender que é o diabo que está colocando essas pessoas no fundo do poço. E isso veio pelas escolhas dela por não querer ler a palavra de Deus e não se arrepender dos seus pecados. Então o diabo está batendo nas pessoas. Uma menina ontem que eu tentei evangelizar, eu falei, olha, comecei a falar de Deus para ela, falei de 1 Pedro capítulo 5, onde Deus ensina que o Satanás é o nosso inimigo, porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. E ela disse, olha, eu não acredito no diabo. Eu sou católica, mas não acredito no diabo. Eu falei, olha, você não acredita no diabo, tudo bem. Mas então você não acredita na Bíblia, não venha me dizer que você acredita em Deus. Ela, não, mas eu acredito em Deus. Eu falei, ué, mas a Bíblia está falando do diabo. Jesus falou mais do diabo, mais do inferno do que do céu no Novo Testamento. Vocês sabiam disso? O inferno é algo tão pavoroso, mas tão pavoroso, que Jesus fez questão de pregar mais sobre o inferno do que sobre o céu. Não sou eu, meu irmão. Não sou eu que estou pregando. Você não consegue perceber que é o Espírito Santo? Você não consegue perceber que é o próprio Cristo que habita em mim que está pregando para você aquilo que está escrito? Porque se ele pregou mais a favor, ele pregou mais mostrando para as pessoas que o inferno é um lugar terrível do que o céu é um lugar maravilhoso. Então, por que Deus pregou mais sobre o inferno do que o céu? É porque o inferno é mais poderoso? Não. É porque o inferno é um lugar tão ruim que Jesus faz questão de repetir várias vezes para que você não vá para aquele lugar terrível e abominável. Meus irmãos, hoje vocês podem estar vivendo um inferno, as pessoas podem estar dizendo para você que você é fresco. Ah, você é fresco. Isso aí é coisa da sua cabeça, não é doença. É psicose, é doença da tua alma. E a única forma de você vencer essa doença é levantando o escudo da fé e a espada do Espírito, se arrependendo dos seus pecados. Tem gente que de manhã está feliz, de tarde está triste. Ah, de manhã está feliz, de tarde está triste, de noite tá eufórico. Então as pessoas têm oscilação do humor. São pessoas que não têm constância. É gente que de manhã está falando com você, mas de tarde está com a cara virada. É gente que de manhã está triste, aí de noite está falando com você. Então é gente que não tem constância. É gente perturbada pelo diabo. Pessoas que não têm constância. E as pessoas, elas simplesmente veem esse tipo de gente. E o que ela faz? Ela olha para a pessoa e diz, nossa, eu de manhã falei com ela. E ela não respondeu. Então eu não vou falar mais com essa pessoa. E aí de noite essa pessoa vem e abraça aquele que ela nem cumprimentou de manhã. Aí a pessoa que está assim de fora, ela, meu Deus do céu, de manhã eu falei com ela, ela nem me respondeu. De noite ela veio e me deu um abraço. Então eu não estou entendendo nada. Então são pessoas loucas. São pessoas perturbadas. Pessoas que têm transtorno bipolar do humor. São pessoas que têm oscilação do humor. Não tem alegria. É aquele tipo de gente que diz de noite, ah não, amanhã eu vou fazer isso, tô animado. Aí no dia seguinte acorda derrotado. Sem força até para levantar. Não consegue fazer nada. Porque Satanás tira suas forças. Vocês precisam entender que o que eu prego para vocês é um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno, onde demonstra para você claramente que você precisa se arrepender dos seus pecados. Existem algumas características de palavras que Deus, Ele quer que você tome consciência. Se você vai para um lugar e esse lugar não prega o arrependimento dos pecados, esse lugar não é de Cristo. Porque você vai estar triste. Tem gente que vai para a igreja buscando curar a depressão, aí faz o quê? Quer dar dinheiro. Ah, eu vou dar uma oferta aqui para Deus curar minha depressão. Meu irmão, isso é mentira. A depressão ela foi originada da sua forma medíocre de enxergar a vida. Pensamentos medíocres, pensamentos infelizes, pensamentos depressivos, pensamentos de baixa autoestima. Todos esses pensamentos de baixa estima, esses pensamentos, eles vão levar você ao fundo do poço. Porque Satanás faz você crer naquilo que ele quer. E ele quer que você pense que você é um fracassado, derrotado. Ele quer te afastar da palavra de Deus. Ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você use a fé no nome de Jesus. Porque ele sabe que se ele conseguir manter você fora da fé, se ele conseguir manter você longe da Bíblia, ele vai estar conseguindo conquistar aquilo que ele quer, que é a destruição da sua alma. É a tristeza no seu coração.
é a infelicidade, a insegurança, a angústia. É o que Satanás quer. E milhares de pessoas estão assim. Um monte de adolescente aí cortando os pulsos. Pessoas mais velhas que estão se suicidando. Anteontem nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um rapaz que tentou pular da ponte Rio-Niterói porque não tinha dinheiro para pagar suas contas. Era um homem que tinha filhos pequenos. E o desespero desse homem foi tão grande que ele chegou a parar no meio da ponte Rio-Niterói e tentar se suicidar. Então perceba que o diabo ele não tem pena de você, ele vai fazer você se matar. Ele vai encher você de pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos são tão negativos, mas tão negativos, que ele vai conseguir fazer com que você se mate. Olha bem o poder do pensamento. Por isso que você que tem pensado coisas ruins, você que tem colocado coisas ruins diante dos seus olhos, você vai morrer. Porque Satanás ele não tem pena de você. As pessoas pensam que podem dar brechas ao diabo, podem viver no pecado e que nada vai acontecer com elas. Engano, tristeza, depressão profunda, sentimentos de inferioridade, sentimentos de tristeza profunda, a ponto das pessoas acharem que ninguém gosta delas, que ninguém as entende, e Satanás vai fazendo você crer naquilo que ele quer, a ponto de você chegar no fundo do poço e não ver perspectiva para sua vida. Quando você chegar no fundo do poço, você vai ver, gente, eu não consigo nada na minha vida. Tudo que eu fiz deu errado. Tudo que eu fiz até hoje nada deu certo, eu sou um fracasso. Satanás quer que você pense isso. Porque você nunca leu a palavra de Deus. Você nunca entendeu que o diabo só tem poder sobre quem não lê a Bíblia. O diabo só tem poder sobre quem não usa a fé no nome de Jesus. O diabo só tem poder sobre aquele que permite as ações dele sobre a vida de vocês. A partir do momento que você clamar o nome de Jesus, João capítulo 3, versículo 6 ensina que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. As pessoas estão negligenciando a existência do diabo. As pessoas dizem que o diabo não existe. Católico é uma raça que não gosta que fale do diabo. Mas ele não consegue entender. Eu não vou nem falar de fé. Ninguém matou mais do que a Igreja Católica, nem Hitler. Vocês já estudaram história? A fogueira da Inquisição? O Iluminismo? Se vocês pegarem história, veja bem, não estou falando de fé, estou falando de história. Vocês verão que a Igreja Católica ela matou mais do que Adolf Hitler. Nazismo, Holocausto. Então veja bem, estou falando de história. Se a pessoa tiver um mínimo conhecimento de história, ela vai entender que a religião católica, ela é uma grande desgraça na vida das pessoas. Toda religião é uma grande desgraça na vida das pessoas. Esses pastores, falsos profetas, estão dentro dessas igrejas evangélicas também pregando evangelho falso. Evangelho mentiroso pregado pelo diabo. Lembre-se de Lucas 4, Mateus 4, onde o Satanás pregou o evangelho para Jesus Cristo. As pessoas estão ouvindo o evangelho e estão achando que aquilo vem de Deus. Não vem, vem do diabo. E Deus deixou na Bíblia relatado, escrito, que o diabo também prega o evangelho. Ele disse para que nós pudéssemos nos acautelar dos falsos profetas, e isso foi no Velho Testamento, foi no Novo Testamento. Então Deus avisa as pessoas que os falsos profetas estão aí para levar a sua alma para o inferno. As pessoas estão indo para a igreja acreditando nessas pregações mortas. São igrejas que não pregam o nome de Jesus. São igrejas que falam de Jesus de forma vaga. São igrejas que prometem bênçãos mundanas. Elas não prometem bênçãos espirituais. Meus irmãos, fujam dessas religiões. Aqui no nosso Facebook, Jesus Santos, há muitos pastores que nos adicionaram. Eu peço a Deus em nome de Jesus que essas pessoas que estão de terninho e gravata, que elas tomem vergonha nessa cara e que tirem esse terno e essa gravata, e que elas vão ser pessoas de Deus para pregar o evangelho na humildade. Porque eu não prego com terno e gravata não, meu amigo, eu sou um miserável. Quando eu fui pregar semana passada, eu falei, gente, eu sou um miserável. E as pessoas ficaram olhando para minha cara com a cara assustada, né? E eu falei, eu sou um miserável pecador arrependido, o qual Deus chamou pela sua graça e de graça, para que hoje eu pudesse estar aqui de pé, levando a palavra da sabedoria, a palavra da verdade, a palavra que liberta para a tua vida. Porque aquele que é de Cristo, ele não está interessado em vestir terno e gravata. Aquele que é de Cristo, ele não quer seu dinheiro. Aquele que é de Cristo, ele quer pregar a verdade e ele quer liberar a sua alma das mãos do diabo. Ele quer quebrar os grilhões do inferno que estão acorrentando você à tristeza, à depressão e ao pecado. Aquele que é de Cristo, ele tem um desejo, a ganância daquele que é de Cristo, a cobiça daquele que é de Cristo é pelas almas.
É pela libertação, é pela sua felicidade, pela sua alegria pelo conhecimento da verdade. Então veja bem, as pessoas hoje em dia não estão pregando o evangelho dentro dessas igrejas. É uma pregação antropocêntrica, onde o homem é colocado no centro das atenções. Tem igrejas tão hereges que pastores sentam em tronos e colocam coroas em suas cabeças, como se eles fossem os reis da igreja, os santos da igreja. Pessoas hereges, pessoas deturpadas, pessoas depravadas de conhecimento e corruptas de coração. Então são pessoas que estão evangelizando demônios. Elas estão convertendo humanos ao inferno por meio dessa pregação secular. Essa pregação aonde não dá valor ao sangue de Cristo, essa pregação aonde não ensina o poder do evangelho para libertar as pessoas do mal, do fundo do poço. Eu já tive depressão, meu amigo. Eu já tive síndrome do pânico. Sabe o que é você estar num lugar e do nada o seu coração bater a mais de 150 e você sentir um pavor, algo tenebroso, uma falta de ar que não tinha explicação e todo mundo olhar para sua cara e ninguém entendeu o que você está fazendo? E você sair correndo daquele lugar porque você sente que há uma sensação de medo, um medo que não existe. Então muitos de vocês estão vivendo esses medos, essas sensações, porque vocês são pessoas que não se firmaram na palavra de Deus. Hoje em dia eu estou firme na palavra de Deus, não tenho mais depressão, não tenho mais síndrome do pânico e não tomo remédio. As pessoas dizem, mas não é possível. Eu falei, claro que é possível. Ah, mas a depressão é uma doença crônica. A depressão não tem jeito? Claro que tem jeito. Como não tem jeito? Tudo é possível para aquele que nele crê. Jesus disse isso. A partir do momento que você crê que são os seus pecados que dão legalidade ao diabo para destruir a sua vida, você vai sair da depressão. Agora nós estamos vivendo dias onde tem muitos cristãos nominais, pessoas que dizem que são cristãs, mas estão cheias de remédio para a depressão. E aí eu te pergunto, que cristianismo é esse que você vive? Se Jesus disse que tudo é possível para aquele que nele crê, se Jesus demonstrou que ele andou por cima das águas, se Jesus ele transformou água em vinho, se Jesus ressuscitou Lázaro, mesmo depois que a carne dele estava podre, como diz João 11, versículo 40, como você pode achar que você tem Deus na sua vida se você é escravo de medicações? A sua alma está aprisionada ao inferno, você precisa se libertar disso. Você precisa lutar, as pessoas estão acomodadas, estão vivendo suas vidas de forma acomodada. As pessoas simplesmente estão vivendo suas vidas como se é normal tomar remédio. Você está se entregando a Satanás, você não está lutando. As pessoas estão vivendo suas vidas de forma triste, dizendo que amam a Jesus, mas sendo escravas do diabo. Pessoas que sabem que estão no pecado, pessoas que sabem que há mentiras em seu coração, pessoas que sabem que seu coração está errado. Pessoas que sabem que são vaidosas, pessoas que sabem que estão no erro, porque Jesus mostra. Mas essas pessoas não se convertem dos seus pecados. As pessoas não se arrependem dos seus pecados. Essas pessoas simplesmente, meu amigo, elas não sabem o valor do sangue de Jesus. Elas não sabem o valor do sangue de Jesus, por isso elas se entregam a coisas fáceis. É muito fácil tomar um remédio para ficar feliz. Só que você vai ser escravo de remédio e você não vai ser feliz, você vai se enganar. Porque você não aprendeu a ser feliz. E Deus quer que você aprenda a ser feliz. E a única forma de você aprender a ser feliz é tendo a palavra de Deus na sua cabeça. Esse é o chamado capacete da salvação. A partir do momento que você arrancar esses pensamentos malignos mundanos e colocar os pensamentos de Cristo na sua cabeça, como ensina no livro de Coríntios, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo que nos guiará, ela nos guiará pela sensação de poder, de força, de autoridade. Meus irmãos, muitas pessoas me acusam de ser soberbo. E eu digo soberbo? Por que soberbo? Porque eu tenho confiança em mim? Porque eu sei que ninguém pode me parar? Soberbo porque eu tenho uma fé inabalável? Pode me chamar de soberbo. Porque diante de Deus eu sei muito bem quem eu sou. Diante de Deus eu sei muito bem que ninguém pode me parar. Porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, ele tem uma porta aberta colocada à sua frente, o qual ninguém pode fechar. Porque aquele que tem a chave do inferno é Cristo. Cristo tem a chave de tudo. Tudo que ele abre, ninguém pode fechar. Tudo que ele fecha, ninguém pode abrir. E você, quando for filho de Deus, você estará trilhando uma vida onde você caminhará retamente. Retamente. E ninguém poderá fechar as portas que Deus colocar na sua frente. Só que as pessoas não querem saber de Jesus. Elas pensam que Jesus é algo idiota. Ah, eu não vou falar de Jesus não, porque Jesus é algo chato. Então, são pessoas que vão sofrer e vão morrer. Porque a tristeza, conforme o mundo, ela traz a morte. Bom, outras características é que Satanás gosta de pessoas que vendam indulgências.
Pessoas que, é o travesseiro ungido. Esse é o perfume de Cristo que, se você exalar na sua casa, vai libertar você dos seus pecados. Então as pessoas estão indo para essas igrejas, buscando cura da depressão, da ansiedade, da tristeza. E são pessoas que saem de lá ainda pior. Gastam dinheiro comprando coisas. São pessoas ansiosas. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Ou seja, a ansiedade é uma sensação muito desagradável, onde você vai se sentir tenso, nervoso. Você vai sentir que cada músculo do seu corpo não tem paz. Você vai sentir que você vai ficar tenso, você não vai conseguir relaxar. Você vai sentir um desconforto. Você vai sentir que alguma coisa errada vai acontecer com a sua vida. Então, ansiedade é isso. É você se antecipar a um perigo. É você achar que a desgraça vai acontecer na sua vida. Não tem nada para acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Mas eu estou passando por um problema e vai dar errado. O problema nem deu errado. E a pessoa já sabe que vai dar errado. As pessoas não têm fé que seus problemas podem ser solucionados. Todos os problemas que elas enfrentam, elas simplesmente pensam que vão dar errado. Por isso elas estão ansiosas. Elas estão tristes e o diabo está rindo da cara dessas pessoas. São pessoas irracionais. São pessoas que não têm mente para vencer as obras do inferno. São pessoas que se entregaram aos seus pecados e por isso Satanás roubou a sua fé. Satanás roubou a sua alegria. Satanás roubou a sua esperança. O diabo entrou na sua vida por meio dos seus pecados e destruiu as forças que aquela pessoa tinha para superar os seus problemas. Por isso nós pregamos todos os dias contra o pecado. Não adianta você ouvir essa mensagem aqui achando que você vai se curar se você permanece no pecado. Não vai, meu amigo. Não vai. Você não vai. Eu te garanto isso em nome de Jesus. Você não vai se curar da sua depressão. Você não vai se curar da sua síndrome do pânico. Você não vai se curar da sua ansiedade. Você não vai se curar da sua esquizofrenia. Você não vai se curar de nada se você continuar vivendo uma vida de pecados. Se você não entender o valor do arrependimento dos pecados, você vai continuar sofrendo nas mãos do diabo. As pessoas estão procurando a solução dos seus problemas nas igrejinhas da esquina. E as igrejinhas da esquina, elas simplesmente estão prometendo para vocês dinheiro. A pessoa vai lá querendo ouvir uma pregação da verdade e não encontra. A pessoa está com a alma imunda, querendo se lavar pela pregação do verdadeiro evangelho, e procura uma igreja na sua esquina, e quando entra lá, ela ouve que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Meus irmãos, estamos vivendo dias onde as pessoas estão cegas, elas não conseguem enxergar que a realidade é que a única coisa que você precisa é ler a sua Bíblia, é tomar vergonha na cara e se arrepender dos seus pecados, é botar esse joelho no chão e começar a ter certeza da presença de Jesus e pedir o auxílio dele. Aqui no meu quarto, quando eu me ajoelho, eu tenho certeza da convicção, com plena convicção de que Jesus está ao meu lado. Eu me arrepio todo, coisas sobrenaturais acontecem comigo, coisas que não vale a pena eu falar aqui, porque são experiências minhas com Deus. Mas muito forte é a presença de Deus na minha vida, no meu quarto. Porque aqui eu oro poderosamente pela vida de todos aqueles que verdadeiramente querem se arrepender dos seus pecados. Por isso que muita gente está sendo liberta. Porque a oração do justo tem grande poder. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero a sua atenção, eu não quero nada seu. E Deus sabe disso. Porque eu quero o que é do reino dos céus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, como ensina Isaías 52, versículos 1 ao 3, é que vocês se arrependam dos seus pecados, arranquem as coleiras que estão aprisionando vocês nas mãos de Satanás. Satanás está aprisionando vocês no pecado como um cachorrinho. Por isso Deus disse lá em Isaías 52, arranque as coleiras. Ou seja, não deixe Satanás dominar você como um cachorrinho. Muitos de vocês são cachorrinhos na mão de Satanás. Pessoas que dizem que são de Deus, mas estão no pecado. Pessoas que dizem que são de Deus, mas estão na mentira. Pessoas que dizem que são de Deus, mas estão na homossexualidade. Pessoas que dizem que são de Deus, mas estão na pornografia. Pessoas que dizem que são de Deus, mas passam o dia à toa rindo de coisas inúteis. Meus irmãos, pessoas homossexuais estão pregando a Bíblia acreditando que entrarão no reino dos céus. Pessoas depravadas de mente, corruptas de coração, que estão no adultério, elas estão pregando a palavra de Deus e acreditando que são santas. Satanás ele faz a pessoa acreditar que Deus aceita ela como ela é. E assim, ele negligencia a principal característica de Deus, que é a santidade, a pureza. Existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. Sejam santos como santo é o vosso Pai Celestial.
Ontem uma menina me perguntou se eu acredito nos santos. Eu falei, claro que acredito. Se eu não acreditar nos santos, São Paulo, São João, São Mateus, são santos de Deus. Assim como eu, e assim como você que se arrepende dos seus pecados e quer ler e quer aprender o Evangelho para fazer a vontade de Deus. E eu disse para ela, nós somos santos. E ela, o quê? Você é santo? Eu falei, a palavra de Deus me ensina isso. Porque as pessoas têm uma imagem de santo conforme a Igreja Católica criou. E eu falei para ela, você crê em santo? Ela, claro que creio. Então me diga alguns textos do livro de São Paulo. E ela não sabia nada. Eu falei, mas você não diz que você crê em santo? Você não sabe nada do santo? Ah, não, eu creio na imagem. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Agora você crê no santo, mas você crê na imagem. Você diz que crê em São Paulo, mas não crê nas palavras de São Paulo. Você diz que crê em João, mas não sabe nada sobre João. Como você diz que você crê se você não sabe nada sobre eles? E ela ficou sem resposta. Ah, é verdade, eu não sei nada. Então você não crê. Você quer crer numa imagem vazia. Isso é idolatria. Isso é ridículo. Você achar que um santinho de pedra vai transformar a sua vida, isso é Satanás mostrando a idolatria no seu coração. E ela olhou para mim, ela ficou com uma cara assim, assustada. Porque eu provei para ela que ela não crê no santo de Deus. O santo de Deus, ele deve ser acreditado, porque Deus chama as pessoas para a santidade. A palavra de Deus ensina isso em inúmeros versículos. Não adianta você querer dizer que você não crê no santo de Deus. Ah, eu não creio nos santos de Deus, não. Tem que crer no santo de Deus. As pessoas não têm consciência do que é santo. Elas estão com conhecimento muito superficial daquilo que representa a santidade de Cristo. Elas não acreditam que existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. E sabe por que elas são assim? Porque elas vivem suas vidas de forma tão depravada, e tão imunda, e tão pecaminosa, e tão presa a vícios, e tão presa às podridões desse mundo, que ela nem consegue imaginar que existem pessoas que foram chamadas para serem santas à imagem e semelhança do Senhor. Eu fui chamado. E eu estou chamando você. Eu estou chamando você para ser santo. Você precisa entender que ser santo não é fazer milagres. Ser santo é se transformar à imagem e semelhança de Deus, despojando-se de todas as suas necessidades carnais, para que você possa estar sempre no centro da vontade do Senhor, livre do pecado, livre da mentira, cheio de conhecimento da palavra, cheio de santidade, cheio de comunhão com Deus, cheio de oração, cheio do Espírito Santo. Isso é santidade, é uma vida de devoção a Cristo. Muitos vagabundos estão aí de terno e gravata, com Bíblia debaixo do braço, e não sabem nem imaginam o que é a santidade. E estão pregando o Evangelho. São falsos profetas. São pessoas que se enganam. Elas sabem que não têm unção com Deus, sabem que não têm comunhão com Deus, sabem que Deus não as chamou. Mas elas insistem em profanar o nome de Jesus e acreditar que pregar o Evangelho irá conduzi-las à salvação, mesmo ela andando na podridão do pecado. Jesus disse em Mateus 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fez a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, profetizei em teu nome, ou seja, preguei o teu evangelho. Senhor, eu expulsei demônios. Muitos pensam que expulsar demônios os fará pessoas merecedoras do céu. Eu já expulsei muitos demônios, meus irmãos. Muitos. E é gostoso, é maravilhoso expulsar demônios. Eu adoro isso. Mas isso não é suficiente. Porque Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Se você não faz a vontade de Deus na sua vida, se você não pegou a sua cruz, não renunciou aos seus desejos carnais, não segue Jesus de perto, não adianta você dizer que você é homem de Deus. Não adianta você dizer que você profetiza em nome de Jesus. Não adianta você dizer que você expulsa demônios. Não adianta você dizer que você é religioso. Não adianta você dizer que você é líder da sua igreja. Você não entrará no reino dos céus. Isso é muito importante ficar claro, porque a palavra ensina isso em Mateus 7. Meus irmãos, as pessoas estão entrando nas igrejas procurando uma palavra espiritual e não estão encontrando. Porque elas não conseguem enxergar o óbvio. A solução dos problemas delas está em Lucas 17. O reino de Deus não está aqui nem lá, e sim dentro de nós. Enquanto você não acreditar que Deus quer habitar em você e não se purificar dos seus pecados,
você não vai ser liberto dos seus pecados. Você não vai ser liberto dos seus problemas. Não adianta você forçar a barra, não adianta você ir para a igreja achando que agora vai. Não vai. Eu conheço gente que está há 40, 50 anos na igreja e não foi mudado. Não foi transformado. A igreja de Satanás, ela é aquela que gosta de construir templos. Ela gosta de dar ar-condicionado, deixar você cômodo, uma pregação gostosa. Ela quer que você se sinta confortável. Na igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo é aquela que prega a dureza. É aquela que chama você para onde for, seja para o ar-condicionado, seja para a rua, ela vai pregar o evangelho. Ela vai fazer você sair dali com uma sensação de que você é um miserável diante de Deus, porque sua vida de pecados é vergonhosa. Deus é muito santo para ter um filho como você, uma pessoa podre, imunda, pecaminosa, pessoa que está na masturbação, na mentira, na ganância, na soberba, gente que não sabe perdoar o próximo, gente que está cheia de inveja, não pode ver o vizinho ter nada, está com inveja. Então, esses sentimentos malignos vão dominando o coração das pessoas, as pessoas vão ficando cada vez mais depressivas, mais tristes. Elas vão alimentando os ódios, elas vão alimentando o ódio dentro de si. São pessoas que não entenderam que estão sendo dominadas pelo diabo porque deram brechas ao pecado. Você precisa entender isso. A igreja de Satanás, ela gosta de colocar pessoas em padrões espirituais diferentes. Ah, não, aquele ali é apóstolo, aquele ali é bispo, aquele ali é pastor, e eu não sou nada. Não, meu amigo, você que vai para a igreja procurar a palavra de Deus, você é muito importante. E você é tão importante que se você fosse num templo que eu pregasse, eu ia querer você lá na frente comigo. Para que você, que é meu irmão e minha irmã, pudesse contar com o meu abraço, com a minha palavra, com a minha ajuda, por intermédio da experiência que Deus me deu. Eu ia dizer para você, eu não quero o seu dinheiro. Eu só quero que você venha aqui ouvir a pregação da verdade. Eu só quero que você traga a sua Bíblia e confira que o que está sendo pregado está na Bíblia. Eu só quero que você, a partir de hoje, tome vergonha na cara e se arrependa dos seus pecados e comece a fazer tudo aquilo que está sendo ensinado aqui dentro. Eu não quero que você venha para festas, eu não quero que você venha para almoços, eu não quero que você vá para monte, eu só quero que você abra a sua Bíblia e confira que o que está sendo pregado é a palavra de Deus. E o que está sendo pregado é a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve ser acreditada. Muitas pessoas estão indo para a igreja, pastores se sentem superiores. Ah, eu sou pastor, eu sou apóstolo. E aí tá os servos lá atrás, servos do diabo. Pessoas, às vezes tem pessoas boas, pessoas que gostariam de pregar uma palavra, mas não tem chance, não tem oportunidade. Não, meu amigo, se eu tiver um templo um dia, você vai pregar no meu templo, porque você precisa de oportunidade para evangelizar. A pregação do evangelho faz parte da armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 ensina que nós temos que pregar. Marcos capítulo 16, versículo 15 ensina que nós temos que pregar. Efésios 6,17 ensina que nós temos que pregar. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Essa é a única forma de você vencer o diabo. O diabo não se vence com estar amarrado em nome de Jesus. O diabo não se vence com estar repreendido em nome de Jesus. O diabo se vence com a verdade. Existe uma característica do cristão verdadeiro que é a verdade. Ele vai pregar a verdade sempre. Não haverá mentira em suas pregações. Procure uma só mentira nas minhas pregações. Você pode acessar o YouTube lá, ó, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Você vai ver que tem mais de 750 pregações. E você não vai achar uma mentira. Porque o servo de Deus, ele não está na mentira. O filho do diabo, ele é mentiroso. João 8,44 ensina isso. Então ele vai pregar heresia. Ele vai fazer profetada. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não vai. Preste bem atenção. Satanás, ele gosta de focar na sua satisfação. Faz você crer que a sua depressão é originada das suas frustrações. Porque você não conseguiu conquistar alguma coisa. E aí o diabo diz, você está triste porque você não tem isso. Você está triste porque você não conquistou aquilo. Você está triste porque você ainda não teve essa vitória, mas Deus vai te dar a vitória e você vai ser feliz. Deus vai te dar a vitória. Não, meu amigo, tem muita gente que é rica, muita gente que já venceu aos olhos do mundo, tendo muito dinheiro, e no entanto, está se matando, está triste, depressivo, infeliz. Pessoas que têm tudo em suas vidas, mas não têm suas almas. Por isso Deus disse, louco, ainda hoje me pedirão a sua alma. Aquele rico disse, Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho dinheiro, eu tenho carros, eu tenho mansões, eu tenho mulheres. E Deus disse, louco, ainda hoje me pedirão a sua alma. Tudo nesse mundo é ilusão. Se você quer ler um livro de sabedoria, leia
o livro de Eclesiastes, Salomão, ele diz que tudo é vaidade, ele já teve mulheres, riquezas. Ninguém era mais rico e mais sábio que Salomão, e Salomão disse que tudo é vaidade. Ontem eu estava conversando com um colega meu que frequenta prostituição, colega de trabalho, e eu falei com ele, cara, para com isso. Isso não é vida. E ele disse realmente. No dia seguinte eu acordei e eu senti como se eu tivesse um grande vazio dentro de mim. E ele foi pro prostíbulo pagar R$ 300 para fazer sexo com uma prostituta. E eu falei, cara, não faz isso. Você está acabando com a sua vida. O que isso acrescentou na sua vida? Ele falou, nada. Nada. Ontem eu fui lá, não sei por que eu fui. E hoje eu acordei mal. Acordei triste, depressivo e fiquei pensando assim, que vale? Não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu me senti um lixo. Eu senti que eu sou uma pessoa que pago pelo sexo. Eu me senti mal. E eu falei pra ele, cara, o diabo ele tá te agarrando e te levando pra lá. Ele falou, que isso, cara? O diabo não existe não, cara. Eu falei, não, existe, meu amigo, existe. Existe. E a prova que ele existe é que ele te levou pra aquele lugar ontem. E hoje ele tirou suas forças. Ele trouxe tristeza pra sua vida. Ele trouxe abatimento, trouxe angústia. Então quando você cede à voz do diabo, o diabo vem e te leva pro pecado. E já começa a te cobrar imediatamente, trazendo um grande vazio pra sua alma. Meus irmãos, prestem bem atenção. A depressão é originada de um grande vazio na alma. As pessoas estão vivendo dias em que elas estão doentes, com transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, depressão. Pessoas que simplesmente estão vivendo suas vidas de forma triste e miserável, mas elas não se arrependem dos seus pecados e não creem na existência do inimigo chamado diabo. A Bíblia fala sobre o diabo, não sou eu que estou falando sobre o diabo. Se você não crê no que eu prego, é porque você não crê na Bíblia. Você precisa entender isso, porque o que eu prego aqui é a Bíblia. Então você não tem consciência. Mas a depressão ela é muito triste. Pessoas que tremem, ficam com visões embaçadas, falta de ar, dor de barriga. Tem gente que tem dor de barriga de origem emocional, de tão forte que é a ansiedade. Pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, pensar, se concentrar, gente que se sente com pensamentos negativos, gente que não consegue ver que tem perspectiva de vida. Ah, eu me sinto desrealizado, eu não me sinto realizado em nada do que eu faço. Eu me sinto infeliz, eu me sinto com dor, eu me sinto inquieto, eu não consigo dormir. Você que está passando por isso, você está em depressão, meu amigo. E a depressão ela não é curada apenas com medicações. Existem casos que sim, você vai precisar de medicações. Mas a maioria das vezes, 99% das vezes, quando não é caracterizado por uma doença física, você precisa entender que Jesus Cristo tem poder para te curar. Mas você precisa entender que você precisa arrancar o mal pela raiz. Se você cortar uma árvore com um machado, você pode cortar, mas ela vai crescer de novo, porque a raiz está presente. Se você quer arrancar uma árvore, você tem que arrancar a raiz, a origem do problema. Muitos de vocês estão tapando seus problemas como se fosse cortar uma árvore com um machado. Vocês não sabem arrancar seus problemas pela raiz. Enquanto você não arrancar a raiz do pecado da sua vida, você vai continuar sofrendo e o pecado vai crescer e florescer na sua vida. E o diabo vai destruir a sua vida. O diabo vai destruir a sua vida. Ah, mas eu tô com um pecadinho aqui, mas de vez em quando... Se você não arrancar o seu pecado pela raiz, o pecado vai crescer de novo. Olha a árvore. Imagine você pegando um machado e cortando a árvore no meio. Você vai quebrar a árvore? Vai. Mas depois de um tempo, essa árvore vai crescer de novo. E ela vai frutificar de novo. Então o diabo sabe que se você não arrancar pela raiz, se você não arrancar esse mal pela raiz, você vai ser destruído nas mãos dele. Muitos de vocês não sabem lutar contra o pecado. Muitos de vocês estão com uma árvore cheia de pecados e estão arrancando uma frutinha, achando que isso é o suficiente. Não é. Você tem que arrancar o pecado totalmente da sua vida. Muitos de vocês estão dando legalidade ao diabo, por isso estão sofrendo, estão angustiados. Vocês não pregam o evangelho verdadeiro. São vagabundos que não dão valor ao sangue de Jesus. São pessoas esgotadas fisicamente e emocionalmente. São pessoas que têm um esgotamento físico, não sabem fazer nada. Ah, eu não quero fazer isso. Ah, eu não aguento mais. Aí ninguém pode falar com você que você grita, que você se irrita. Isso é esgotamento físico, é esgotamento emocional. Você está infeliz, meu amigo. A culpa não é das pessoas, a culpa é sua. E elas têm aquele sentimento de autocomiseração, né? Ai, poxa, coitadinho de mim. Coitado de mim. Eu sou injustiçado. O mundo não me entende. O mundo não me entende. São aquelas pessoas miseráveis que eu não consigo ficar perto. Isso é gente miserável. É gente que pensa que o problema da vida está nos outros.
Ai, não, porque eu sou muito uma boa pessoa. Eu sou uma ótima pessoa, mas as pessoas não gostam de mim. Jesus, quando foi chamado de bom, sabe o que ele disse? Ninguém é bom, só Deus é bom. Eu preguei isso pra menina ontem, ela, que isso, mas Jesus é bom. Não, não é bom. Jesus falou, ninguém é bom. Nem eu sou bom, só Deus é bom. Jesus falou isso, cara. E as pessoas estão achando que são boas pessoas. Eu sou uma boa pessoa, ninguém me entende. A culpa não é minha, a culpa é das pessoas. Você é uma pessoa imatura. Você é um velho, uma velha imatura, uma pessoa imatura. Tem que tomar vergonha nessa cara, parar de arrumar problema na sua vida. Toma vergonha nessa cara, para de arrumar. Porque eu não consegui isso porque fulano não deixou. Não, você não conseguiu isso porque você não tem fé, que você não tomou atitude. Você não lutou pelo que você queria. Você é um preguiçoso, uma preguiçosa. As pessoas gostam muito de culpar as situações. A culpa não é minha. A culpa foi das circunstâncias. Então muda a circunstância. Olha a sua vida. O que você fez para mudar as circunstâncias? As pessoas são normais, assim. As pessoas acham normal isso. Elas gostam de culpar as circunstâncias, mas não conseguem se culpar, né? Se elas observarem suas vidas, elas vão ver que elas ficaram mais de 3 horas por dia na internet e não estudaram nada, não trabalharam. E aí quer culpar as circunstâncias, meu amigo? A culpa é sua. Você que é um vagabundo, uma vagabunda que não quer nada com a hora do Brasil. É por causa de pessoas como você que o evangelho está sendo envergonhado. Você que não prega o evangelho. Você que não vive santidade. Você que não se preocupa com o próximo. Você que não leva uma palavra de Deus para quem precisa. Você que não visita presídio. Você que não visita hospitais. Você que não ajuda a mendigos. O mundo está assim por causa de você. Porque você é uma pessoa igualzinha às outras. Todo mundo pensa que é santo, todo mundo pensa que é injustiçado, todo mundo pensa que ama Deus, todo mundo pensa que é bem visto diante de Deus, mas ninguém sabe nada sobre Deus. Por isso Jesus disse que a porta da salvação é estreita e poucos são os que entrarão por ela. Mas muito larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta da perdição. As pessoas que são cristãs verdadeiras, elas fazem a diferença nesse mundo. Os que não são, eles não fazem diferença, eles pensam que fazem diferença. Eles pensam que são boas pessoas, mas não são. Estão iludidos pelo diabo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. As pessoas deprimidas, elas fogem. Fogem do problema, fogem de pessoa. Elas fogem de tudo. Eu não quero encontrar a minha realidade. Eu não quero enfrentar essa realidade. Porque a minha realidade é muito dura. Então você nasceu para se enganar. Nasceu para se enganar. Mas a minha realidade é muito dura. É melhor eu viver a minha ilusão aqui na internet fingindo que eu tenho uma vida maravilhosa. Não, você está vivendo uma ilusão. Você é uma pessoa psiquiátrica, cheia de demônios. É melhor você tomar vergonha na cara e assumir a sua verdadeira vida do que ficar vivendo essa vida de ilusão, porque isso está alimentando a sua alma de forma negativa. Você está se alimentando de ilusão, e ilusão tem como pai o diabo. Você está alimentando os desejos do diabo da sua vida. A partir do momento que você reconhecer que você é pobre, miserável, e que você precisa mudar para você transformar a tua história e tomar atitude para isso, aí sim a sua vida vai mudar. Se você não reconhecer, você vai sofrer. Não adianta querer dizer, mas eu vou mudar. Não, meu amigo. Você precisa reconhecer que a sua vida é ridícula, medíocre. É medíocre. Para de fugir dos seus problemas e assuma os seus problemas. Vai resolvendo seus problemas um por vez, até que você organize a sua vida. Sem fé em Jesus, você não vai conseguir, eu te garanto isso. Outra característica das pessoas depressivas é ficar se escondendo, né? Não, eu não quero, não. Não, vamos lá procurar um trabalho. Não, não quero, não. Fulano, vamos lá estudar? Vou desmatricular não sei aonde. Não, não quero não, tô cansado. Então, são pessoas que não têm jeito. São pessoas que nasceram para sofrer, passar fome, para ir pro inferno. Gente que não quer fazer nada da vida. Outra característica também é aquelas pessoas que desistem, né? Diz que vai, opa, eu vou sim, vou lá, glória a Deus, vou começar, vamos lá. Agora eu vou ouvir o evangelho, agora eu vou mudar, agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar. E aí a pessoa começa, uma semana depois já tá sem paciência. Não, isso não era o que eu queria pra minha vida, não. Não, isso aí é muito pouco pra mim. Então ela não consegue entender que Deus começa colocando o servo dele com pouco. Aquele que é fiel com pouco, ele será fiel com muito. José, antes de ser governador, ele foi lançado na prisão, foi abandonado pelos irmãos. Ele sofreu nas mãos da mulher de Potifar. O rei Davi, ele guiava ovelhas antes de ser rei de Israel. Mas você não, você é um pilantrão, um vagabundão, que quer logo um emprego no melhor cargo. Você não quer sofrer. Você não quer vencer na vida. Você é um vagabundo, cara. Você, mulher, homem, você é uma pessoa vagabunda. Você que não sabe dar valor,
ao emprego, você que acha que emprego é coisa de pobre, ah não, esse emprego aqui é de pobre, eu não quero. Você é um vagabundo, cara. Você não conhece a Bíblia, você é um vagabundo sem vergonha, pilantra. Tu é um sem vergonha da marca maior. Tu é aquele bicho que o diabo tá esperando você para dar um abraço em você, porque você merece um abraço do diabo, você merece queimar no inferno. Que você é uma pessoa soberba, uma pessoa que pensa que existe emprego de pobre. Se você for bom naquilo que você faz, você vai começar lá de baixo. E se você tiver fé, Deus vai te colocar lá em cima. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de que Deus exalta aquele que Ele quer. Se for fizer a vontade de Deus, Deus vai te exaltar. Deus vai transformar a tua vida. Você que não é nada hoje, Deus vai te fazer chegar no lugar que você quer e vai muito além daquilo que você pode imaginar. O livro de Efésios ensina isso. Aquele que é infinitamente capaz de fazer muito além daquilo que imaginamos ou que pedimos. Então as pessoas estão vivendo suas vidas na mão do diabo. Se elas tomassem atitude e começassem a fazer a vontade de Deus, Deus pegaria ela lá da base, lá da pobreza, daquele empregozinho safado, e ia levar essa pessoa para cima, para cima, para cima, até essa pessoa alcançar o ápice da realização profissional. Mas não, ela não quer começar de baixo, ela já quer começar lá de cima. O passarinho, quando nasce, ele nasce no teto? Ele nasce no céu? Não, meu amigo, ele nasce no chão. Depois de um tempo, ele vai criando penas, e aí ele vai aprender a voar. Então, o passarinho começa no chão, ele não começa voando. Mas você não, você já quer começar voando, você já quer começar no alto. E essa é a maior prova de que você é uma pessoa soberba, inútil, burra, vagabunda, sem vergonha, que nasceu para sofrer na vida. Você nasceu para sofrer na vida, você nasceu para ser fracassado. Você precisa compreender isso. Por isso que você está na depressão, está na angústia, está na tristeza. Porque você é o tipo de pessoa que não sabe lidar com a adversidade. Você é o tipo de pessoa que não nasceu para construir a sua história. Você é o tipo de pessoa que não crê em Jesus Cristo. Por isso que você está sofrendo. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Peço que você ouça essa pregação quantas vezes for necessário. Não adianta tomar remédio, não adianta ir para psicólogo, não adianta nada se você não ler a palavra de Deus e não mudar o seu padrão de pensamento. Se você ficar se alimentando de pensamentos ruins, você vai morrer com seus pensamentos ruins. Não adianta você querer ir para psicólogo, para tomar remédio, se você continua pensando as mesmas coisas. Se você continuar dando brechas ao pecado, o diabo vai continuar na sua vida. Você não vai melhorar. O remédio vai te trazer um alívio momentâneo, mas muito em breve você vai ter que aumentar as doses dos remédios e você vai ter que dobrar as doses dos remédios e os remédios têm efeitos colaterais e você vai se sentir cada vez pior. Não se entreguem a medicações, lutem, transformem a sua mente continuamente para que vocês possam entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Tudo é possível para aquele que nele crê. Lembre-se de Mateus 14, Jesus andava sobre as águas. Jesus é poderoso. Jesus tem poder para fazer milagres. E ele só faz milagre na vida daquele que crê. Ele disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar para aquele monte que ele passe daqui para lá e ele vai passar. Nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos juntos ter essa fé. Eu também não tenho essa fé ainda, mas a minha fé é muito grande, mas está aumentando. A minha fé aumenta cada dia porque eu quero mover montes, eu quero curar pessoas, eu quero libertar pessoas da mão do diabo, eu quero curar ansiedade, eu quero curar depressão, eu quero curar doenças físicas, eu quero fazer milagres, eu quero viver aquilo que Deus quer que eu viva. Esse é o Cristo que eu prego. Um Cristo onde as pessoas têm que aprender que elas não podem se entregar aos seus problemas, elas têm que crer. Leia Atos 16. Paulo, quando estava na prisão com Silas, ele não reclamou, ele cantou, ele louvou, ele acreditou e Deus o libertou. Um grande tremor apareceu naquele lugar e o tremor da presença de Deus quebrou os grilhões que agarravam as mãos de Paulo. E Paulo foi liberto da prisão com Silas. Um lugar que parecia que não tinha jeito, mas Deus entrou ali e ele mesmo libertou. Deus vai descer do céu e vai entrar na tua vida e vai libertar você das mãos de Satanás todos os dias da tua vida. A Bíblia ensina isso. Larga de ser burro. Para de acreditar no diabo. Vai ler a Bíblia. Para de ficar chorando, reclamando da vida. Vai ler a Bíblia. Vai orar, vai pedir a presença de Jesus. Não adianta você ficar aqui, amém, glória a Deus, aleluia. Eu não quero seu amém, eu não quero seu glória a Deus. Eu quero que você tome vergonha na cara e abandone o pecado, leia a Bíblia e tenha fé em Jesus, cara. Toma vergonha nessa cara, você não vai vencer se você não entender isso. Vou dizer, repetir. Você, se não tomar essas atitudes, você não adianta tentar se libertar de problema nenhum. Você não vai conseguir. Se você continuar dando permissão ao pecado, vaidade, não vai conseguir. Qualquer pecadinho que você tiver na sua vida é brecha para o diabo. Tem que arrancar todo o mal pela raiz. Se você não arrancar, o diabo vai permanecer na sua vida.
Lembre-se disso. Lembre-se disso. Meus irmãos, era isso que eu tinha para dizer. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Convido vocês a adicionarem o nosso número no WhatsApp, 021 981 719616, para que vocês possam receber pregações diárias da Palavra de Deus. Essa foi mais uma pregação aqui pelo Facebook, pelo nosso Jesus Santos. Adicione a gente aqui, Jesus Santos. Participe, escreva sua mensagem, tire suas dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar vocês. No Facebook não apenas pregamos, mas também colocamos muitos materiais que nós acreditamos serem importantes para você crescer espiritualmente. É importante você adicionar a gente por causa disso. Nós estamos compartilhando vídeos, ideias, para que você possa crescer na graça e no entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, é de graça. Que ninguém vai cobrar dinheiro seu. Aqui a gente quer sua salvação, não quer seu dinheiro. A gente quer sua alma, não quer a sua lã. Que você é uma ovelha verdadeira diante dos olhos do Senhor. Desde que você aprenda a ler a Bíblia e ter fé no nome de Jesus, conferindo na pregação aquilo que está escrito. Bom, temos também a nossa rádio. Acesse a nossa rádio em www.jesusnaumente.net. Convidamos vocês a acessarem a nossa rádio todos os dias e ter uma programação maravilhosa para abençoar a tua vida. Em vez de ficar no pecado, entra na rádio www.jesusnaumente.net. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Essa mensagem será disponibilizada depois pelo WhatsApp. Peço que vocês passem para o máximo de grupos que vocês puderem. Adicionem a gente em todos os grupos que vocês participarem. Nosso objetivo é levar o evangelho para cada criatura. Pode ser grupo de pornografia, grupo de homossexualismo, pode ser o grupo que for, me coloca lá, eu quero evangelizar essas pessoas. Pode me colocar. Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados para que a glória de Deus possa se manifestar sobre a vida deles. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E é o doente que eu quero evangelizar. São as pessoas que estão com a alma doente pelo pecado que eu quero evangelizar. São essas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus para chegarem ao conhecimento da verdade, para que a verdade as liberte das mãos de Satanás. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração muito especial pela vida de todo aquele que verdadeiramente está querendo se arrepender dos seus pecados, mas que não está encontrando forças. Então eu vou orar pela tua vida agora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos no Ministério Jesus Não Mente. Fique na paz.